Bom dia, amigos! Bom dia do A ao Z, para não esquecer você, um ótimo dia abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso. Sempre eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração e nesse dia maravilhoso, nesse local maravilhoso, gostaria de pedir para vocês, se permitirem nesse momento, dar um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda e ative o sininho para receber notificação de todos os vídeos que eu vou fazer para você. Amigos, ativar o sininho é tão simples, quando você se inscreve já aparece um sininho do lado. E ele tem para todos. O interessante é isso, aperta para todos. E aí ele vai te notificar dos vídeos que eu vou fazendo para você. Caso ele não notifique, já fica avisado. Terça, quinta e domingo nós temos um encontro neste canal, tá bem? Amigos, lei do efeito dominante. Lei do efeito dominante. Uma vez, muito tempo atrás, eu vou contar para vocês, eu tive várias situações que eu fui agredido, umas verbalmente e fisicamente. E eu era pequenino, não podia se defender. E eu pensei comigo na minha cabeça, quando eu tiver o meu primeiro emprego, eu vou entrar numa academia de artes marciais e eu vou aprender a me defender. Eu nunca pensei em entrar para poder querer bater nas pessoas, ser o melhor, ser o the best of the best. Não, não era essa a intenção, porque eu sabia que isso não ia acontecer. Sempre vai existir alguém, ia existir sempre alguém melhor que eu, né? Mas a minha intenção era se defender e deu certo. Quando eu tive uma certa idade, eu comecei o meu primeiro trabalho. Naquela época eu podia trabalhar muito novo e o meu primeiro salário, eu entrei na academia. A partir dali, o meu sonho foi realizado de conseguir me autodefender das pessoas que me atacavam. E fui muito feliz a partir desse momento. O que eu fiz agora? Eu contei uma história, né, que deu um efeito dominante. Teve um efeito dominante. Eu contei uma história real, né? É real, é um fato, na verdade. Na verdade é um fato sobre minha própria pessoa, de quando eu era criança. E nesse momento veio o quê? A lei do efeito dominante. Então talvez uma pessoa que vai ver esse vídeo agora, não interessa se você é criança, se você é adulto, se você fala, nossa, que legal essa história do Ivan, eu gostei. Ainda mais que ele falou que é um fato, não é uma história, né? E então, que legal. Eu acho que eu vou treinar alguma coisa. Aí a pessoa vai, às vezes ela se empolga, né? E vai treinar, talvez musculação, talvez não seja luta, talvez ela fale, mas eu não gosto disso, a moça fala, eu vou fazer um balé ou qualquer coisa para o meu corpo ficar melhor, porque eu quero saber dançar, né? Eu vou fazer dança. Então teve um efeito dominante. Então a lei do efeito dominante, ela trabalha com essas formas de metáforas, no meu caso foi um fato, que é uma história antiga, né? Então quando a pessoa escuta isso aí, ela pensa, nossa, que legal, né? Teve aquele efeito. Agora imagine se eu estivesse dentro de uma academia, né, nesse momento, fazendo esse vídeo e falando, e tivesse aqui várias coisas, pessoas lutando, e eu fazendo vídeo, como se fosse uma propaganda, e eu falando, essa é uma realidade e foi aqui, né? Essa foi uma das academias que eu treinei, foi maravilhoso para mim. Quer dizer, o que eu estou fazendo? Estou usando a lei do efeito dominante, usando uma mensagem praticamente direta, né, que eu estou falando, e indireta ao mesmo tempo, que eu não estou falando que é para vir para cá, mas eu estou falando que foi uma delas e aparece lá o número, telefone, depois de repente aparece embaixo um telefone, e as pessoas ligam pensando que é para mim, mas não é para academia, entendeu? Então a lei do efeito dominante, e isso acontece muito com algumas coisas, sabe? Eu vejo até em filmes algumas situações dessa forma. Então as pessoas chegam e começam a contar uma história, sabe? Muito tempo atrás, eu assim, e eu fiz isso e tal, e foi ótimo para mim. E aí a pessoa está do lado, aquela pessoa que está desanimada, não quer fazer aquilo, acha que a vida está complicada, ela fala, nossa, verdade, então dá certo, né? Por exemplo, quando eu conto algumas histórias da minha vida, eu estou usando a lei do efeito dominante. Não para meu bel prazer. Essa lei do efeito dominante vai agir em cima de algumas pessoas. Quando eu contei a história lá da pessoa que me ofereceu droga, quando era mais novo, era meninão, né? Quando eu conto sobre questão de financeiro, como começou a minha vida, como foi lá atrás, como está hoje, né? Eu não falo muito assim sobre realmente como está hoje, mas eu conto algumas histórias e falo, está muito melhor, né? Entendeu? Comparado a antes, eu estou maravilhosamente bem. Então as pessoas que escutam essas histórias que eu conto, elas entram na lei do efeito dominante. Talvez ela está desanimada, fala, nossa, eu nasci aqui, complicado, graças a Deus que eu tenho essa família, não tô reclamando, mas eu gostaria de
tá melhor financeiramente, aí ela começa a escutar minhas histórias. Aí eu conto, era assim, era aquele jeito, e fala, nossa, mas esse cara conseguiu, né? Talvez ela nem veja meus vídeos, os outros, mas ela viu esse, que eu falo sobre essa história, que eu vivia lá no Brasil, quando era criança, desproporcionalmente, financeiramente paupérrimo, e aconteceu isso, teve a história da maçã. Falou, pô, o cara nasceu assim e tá ali. Ah, então eu tenho muita chance. A pessoa começa a pensar assim, não, se ele tá lá, eu também posso. Quer dizer, eu usei uma história, mas sem intenção de nada, porque eu não estou vendendo nada, é somente uma história da minha vida, é um fato. A pessoa escuta e nesse momento está sendo aplicado a lei do efeito dominante. Entendeu? Aquele efeito, porque teve um efeito, né? E esse efeito vai dominar a pessoa. Esse efeito que dominou a minha vida, que fez a coisa acontecer. A pessoa escuta e se empolga. Aí eu imagino essa historinha que eu contei agora, né? Esse fato da minha vida. Um menino que esteja agora vendo com a mãe, de 12 anos de idade, e ele tá escutando, ele fala, molecada folgado, me roubaram um boné esses dias, né? O cara tomou e eu não pude fazer nada, porque ele era maior, eu fiquei com medo de apanhar, eu não sei brigar, né? Eu não sei me defender. Então, não... Aí ele escuta e fala, mas quem que é? Será que é verdade? Ah, que legal. A criança se sente dominada e pede para a mãe, coloque eu na academia. A mãe às vezes nem entende, né? Lógico, se está escutando esse vídeo, está vendo eu explicar, vai entender. Mas talvez ele veja o vídeo sozinho e peça para a mãe, coloca na academia. Porque sem ele perceber, eu usei essa lei, né? Essa lei entrou na mente dele como uma informação, houve todo um processamento interno, né? Digamos que o nosso complexo R escutou aquilo e falou, esse negócio é bom para me defender. Complexo R, reptiliano, né? Ele pensa, eu vou dar um toquezinho para ele aqui e entrar nesse negócio aí de luta aí para ver se para esse sofrimento aí, porque tá perigoso, né? Então, esse é um exemplo e pode ser várias coisas. Eu podia chegar aqui e falar, gente, sabe como é que é? Ah, teve uma outra história que eu conto sempre, de vez em quando eu conto também. Por exemplo, eu conto sempre de um doutor, eu não sei se ele é vivo ainda, entendeu? Talvez seja. Não vou falar o nome também, porque eu tenho muito medo das pessoas me atacarem aí por eu falar nome sem ter autorização. E esse doutor em Maringá, né, na região de Maringá, ele era sitiante, não tinha condições financeiras para entrar na universidade. Naquele tempo acho que é a faculdade que falava, ou universidade. E acontece, ele não tinha condições. A única coisa é que ele não precisava diretamente ter que ajudar em casa, já era um grande espaço, né? Ele podia cuidar para ele mesmo. Então ele saiu de casa, estudou, passou no vestibular, mas e para estudar? Como é que faz? O pai não tinha condição de pagar nem um quarto para ele, nada. Então ele se aplicou muito, arrumou algumas coisinhas paralelas para fazer na hora que tinha uma pausa. E uma das coisas, ele estudou tanto que ele acabava dando aula para os amigos, para alguns amigos de matemática, disso, daquilo. Eu não sei bem a matéria que ele dava aula, ele contou essa história. Eu escutei essa história pessoalmente da pessoa. Então ele dava aula, recebia, e com aquilo ele pagava o quarto, pagava a comida, a universidade era grátis, o material, muitos amigos que tinham mais condições davam cópias para ele de livros, e até livros ele ganhava de presente de amigos que já não estavam usando mais, ou emprestavam para ele fazer o ano e depois devolvia, né, que são livros caros da medicina, essas coisas assim, e ele se formou em medicina. Então essa história é o quê? Dá um efeito dominante. Imagina você que está vendo esse vídeo, naquele telefonezinho mais baratinho que tem, porque você não tem condição de comprar o melhor, e você já está desistindo de ser médico, porque você acha que você é tão paupérrimo assim. E você escuta essa história e fala, pô, mas eu não estou tão mal como esse senhor aí, né, que é médico hoje. Eu tenho condição. E você recebe esse efeito dominante, e amanhã você vai estar escrevendo lá no meu canal, entendeu? Obrigado por você contar a história do médico. Hoje eu sou médico, né? E eu vou ficar muito feliz se isso aí funcionou para você. Então a lei do efeito dominante é isso, gente. É quando você conta uma história, ela tem um efeito, entendeu? Ela vai ter um efeito sobre a pessoa e a pessoa vai simplesmente, pum. As metáforas também funcionam assim. As metáforas que nós usamos na hipnose, quando eu falo nós os hipnólogos, né?
usamos na hipnose, funciona assim também, entendeu? Muitas histórias que você conta, é uma metáfora, ela não existiu, mas você conta uma metáfora. E muitas metáforas são metáforas que quem escutar de fora fala, nossa, tá contando o quê? Tá voando aquilo não tá... Como que voa, né? Não tem sentido, mas para a mente da pessoa funciona como um efeito dominante e ela começa a vivenciar diferenciado aquela situação, tá bem? Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração e nesse momento se permita ser feliz, porque sendo feliz você começa a sentir coisas boas no seu corpo, começa a sentir partes que você nunca sentiu na sua vida, né? Olha, mais frase de efeito dominante. Aquele abraço, fiquem com Deus.